Gente, deixa eu fazer um pedido aqui rápido antes de chamar a Mandy Coelho e a Raquel Ripani, que estão com a gente nos bastidores. A gente teve um problema hoje técnico no StreamYard, quase que a gente não abre a live. Então, galera que tá acompanhando, manda superchats no canal do Marcelo também, tá? Quero que o Marcelo fique rico também, vira membro nos canais, ajuda financeiramente, façam perguntas. Eu quero chamar as nossas duas convidadas. A Mandy é candidata a deputada estadual pelo PSTU. Raquel Ripani é uma das fundadoras do movimento Levante das Mulheres Vivas, que teve um protesto no dia 2 de agosto, que foi muito importante, na Avenida Paulista, para a gente falar um pouco sobre isso. Por que eu chamei elas? Porque a gente teve uma notícia, isso não estava previsto na minha agenda, que o ex-marido da Maria da Penha foi preso após dar entrevista sobre o caso. Eu estou lendo aqui no portal Migalhas. Após conceder entrevista para a TV Record sobre o caso envolvendo a tentativa de feminicídio de Maria da Penha Maia Fernandes, o ex-marido Marco Antônio Herédia Viveiros teve prisão preventiva decretada pela Justiça por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Decisão proferida neste sábado, dia 8, pelo juiz de direito César Morel Alcântara durante o plantão judicial, após pedido do Ministério Público do Ceará. Eu quero chamar a Mandy, eu quero chamar a Raquel com uma única pergunta. Finalmente a gente teve uma grande novidade nesse caso da Maria da Penha, depois de documentário da Brasil Paralelo, depois de todo o serviço de desinformação, ou a gente está enxugando o gelo, meninas? Seja muito bem-vinda, Mandy, seja muito bem-vinda, Raquel. Tudo bom? Como é que vocês estão? Oi, obrigada pelo convite, que bom estar aqui. Oi, Mandy. Oi, gente. Tudo bom? Boa noite. Obrigada pelo convite, satisfação de estar aqui fazendo essa conversa com você, Raquel, com você, Pedro, Marcelo, todo mundo que está assistindo. E só uma correção, Pedro, eu sou candidata a deputada federal. Eu falei estadual? Desculpa, Falou. Federal. Mas Tá é certo. isso. Raquel, se quiser começar. Olha, mais uma vez, 43 anos de perseguição desse homem, depois de dar um tiro na coluna e deixar a Maria da Penha paraplégica, aterrorizar a família toda, as duas filhas e ela, que tem uma medida protetiva contra ele. Esse homem não para. E o pior, a gente ainda tem que lidar com pessoas achando que isso é ouvir o outro lado. Eu me pego me perguntando se as pessoas estão querendo ouvir também o outro lado do Marcinho VP, do Fernandinho Veramar, do Nem da Rocinha, porque o que é o outro lado de alguém que foi condenado sucessivas vezes pelos crimes que ele cometeu? Então, é algo que, na minha opinião, explicita a profunda misoginia na qual a gente vive, que uma mulher vítima desse tipo de crime tenha que andar com escolta policial hoje, depois de um documentário criminoso, mentiroso, usando de fatos adulterados, um laudo adulterado, isso foi comprovado por peritos, e foi tirado do ar em 2025, e em 2026 a gente continua vendo esse homem surgir do chão, brotar do chão, para tentar apavorar, atormentar a vida. São 43 anos desse homem atrás dessa mulher perseguindo ela. Ela demorou 19 anos para conseguir que esse homem fosse responsabilizado quase quando o caso estava sendo, quando ele já estava expirando o prazo. O Brasil foi condenado por negligência nesse caso, entende? Assim, é tão absurdo que esse seja o cenário onde a gente está com uma empresa de fato, uma empresa como a emissora de televisão achando que dá um espaço para ele, mesmo ele tendo uma medida cautelar, impedindo que ele desse entrevista, que estava abrindo espaço para essa fala dele, é uma coisa que para mim é tão chocante quanto se a gente estivesse chamando o Champinha para uma entrevista para ouvir o lado dele. Então, desculpa meu ultraje, mas é que é muito difícil de pensar em quando que a Maria da Penha vai ter paz para existir no mundo sem esse homem perseguir ela e sem as pessoas quererem ajudar. Fica a minha pergunta aqui para você. O que você acha, Mandy? Eu fico revoltada da mesma maneira como você. E me causa muita revolta e muita dor também de perceber toda essa situação que a Maria da Penha tem que passar
porque ela se tornou um símbolo de luta e resistência, mas de outro lado, a extrema-direita tenta fazer do Marco Antônio um símbolo também, né, dos homens que são perseguidos pela justiça, dessa narrativa nova deles, das falsas acusações que a Lei Maria da Penha e o judiciário e sei lá, o sistema político, que na cabeça deles é feminista, tá todo mundo perseguindo eles e utilizando todas as ferramentas possíveis para que homens sejam vitimados sob o pretexto da violência de gênero, né? Que na cabeça deles também não existe. Então, eu não imagino como deva ser difícil para Maria da Penha. Ao mesmo tempo, ela se tornou essa mulher que está presente na história de todas as outras mulheres e que inspira força, e a nossa força também retroalimenta ela, e assim nós seguimos a batalha. Mas, sabe, isso me faz pensar sobre como a gente não está imune à violência de gênero mesmo. Enquanto existir esse sistema, enquanto existir misoginia, machismo, enquanto existir judiciário misógino, enquanto o sistema político funcionar da forma como funciona, nós seremos a vida inteira revitimizadas. É isso. Às vezes diretamente, porque, como você disse, Raquel, o homem vai brotar do chão, do além, décadas depois, e vai seguir sendo parte, stalkeando, perseguindo, insistindo, diminuindo o que a mulher, a denúncia feita pela mulher, questionando as violências que ele próprio cometeu, dizendo que não foi bem assim, que é tudo mentira da mulher, né? Então, fazendo tudo isso, ou às vezes não diretamente. Às vezes o homem não persegue diretamente, mas a mulher se confronta com a violência que ela mesma sofreu diversas vezes na vida. Isso me revolta muito. Então, não sei, nós estamos a menos de uma semana depois dos 20 anos da Lei Maria da Penha, que para mim é uma data importante para a gente lutar, defender e aprofundar, inclusive, a nossa bandeira por medidas que realmente enfrentem a violência de gênero, mais investimento na lei, mais casas-abrigo, mais delegacias, que a gente defenda esse legado que o movimento de mulheres conseguiu trazer até agora, né? Que é a Lei Maria da Penha, a defesa da Maria da Penha em si, de todas as mulheres vítimas de violência. Então, é um dia que, para mim, vamos aprofundar e vamos defender esse legado. Mas, cara, que gosto amargo na boca de poucos dias depois ter essa notícia do Marco Antônio surgindo mais uma vez para causar e, enfim, pairando de novo, né, sobre todos nós. É impressionante. Queria só fazer uma pergunta, Raquel, mas quero ouvir teu comentário também, e aí também vou passar a palavra para o Marcelo também, para ele participar da conversa, mas a gente abriu, né, Marcelo, falando dos debates, né, em período eleitoral, e a Mandy foi protagonista de alguns debates de humilhação do Adrilles Jorge, que é um notório machista no meio da extrema-direita, né? Ainda adianta, Mandy, com todo esse... E eu quero te ouvir também, tá, Raquel? Comenta essa questão. Adianta esses eventos na internet tentando desmascarar machistas, ou é meio enxugar gelo do tipo, ele vai falar pra claque dele? Eu dei até um exemplo no Meteoro Brasil, eu tava falando dessa questão do debate, eu peguei aquele rapaz que é declaradamente masculinista, eu falei, cara, é o troço mais difícil que eu assisti na internet, assim. Não tem como mudar aquela cabeça, esquece. A gente não debate para mudar a cabeça deles, né? Eu Talvez já debati. Público. Sim, é isso. O Adrilles não vai mudar. E vai ser desse jeito dele, sei lá, para sempre. Ele é um dos representantes dessas ideias. Ou outro cara nojento com quem eu debati, o Alexandre Paiva, que é um dos masculinistas, né? Ele diz que a luta dele é porque diz que ele foi um pai alienado das suas duas filhas. E ele leva adiante essa batalha pela lei da alienação parental, etc., que é muito contestada pelo movimento de mulheres, né? Porque os homens se utilizam dessa lei, que inclusive é baseada numa teoria anticientífica, para culpabilizar a mulher e, enfim, ir para cima da mãe e tal. Então, assim, já debati com vários outros masculinistas e nojentos aí. Eu não vou mudar eles, mas o debate pode ser um meio para a gente colocar algumas ideias na cabeça de quem assiste. Vou te falar que eu tenho a impressão que
a política está bem polarizada. Então, as pessoas elas já têm as suas ideias próprias definidas. Não é que você converte uma multidão de pessoas que estão assistindo o debate. Só que, ao mesmo tempo, você não estar nesses espaços significa permitir que eles estejam e que eles sigam falando tudo que eles falam, sem que tenha contraposição. Então, hoje, para além de... Eu também acho que é importante falar para o público, né? Mas o público já é bem polarizado. Então, mas de toda forma, eu sigo achando importante a gente fazer os debates, porque senão nós perdemos espaço. Nós deixamos eles livres aí nessa arena da internet para difundir todo tipo de teoria absurda e negacionista deles. Raquel e depois Marcelo. Eu começaria com uma frase que eu esqueci de quem é, mas que diz que o problema das piadas políticas é que elas acabam eleitas. Então, para mim, tem uma coisa muito relacionada à janela de Overton aí, do que a coisa é permitida ou não, de estar no discurso público, o que é aceitável ou não. Eu nunca esqueço de como tudo isso, esse pesadelo começa de uma certa maneira, enquanto tinha aquele programa lá do Marcelo Taz, em que o Bolsonaro era entrevistado como uma piada constantemente. E aquilo foi, nossa, ele falou uns absurdos, quem vai achar isso aceitável? E aí, de repente, muita gente achou aceitável, achou muito aceitável. E eu tenho um ano agora, eu participei de um único debate desses, que foi com a Ana Campanholo. Aliás, Mandy, eu já vi seus debates, eu te admiro, eu acho você incrível, didática, calma, firme. Acho Fria. Para acontecer isso, cara. Eu adoro assistir, eu acho que tem uma questão de talento individual, de conseguir falar naquela estrutura. Eu não acho que é para mim individualmente, porque é muito sofrido você ver uma pessoa sabendo que está mentindo na sua cara. E a outra coisa que eu percebi de fazer um debate desses é que a gente não fura a bolha, porque meu objetivo era conseguir falar com as pessoas que estão do outro lado. Meu único objetivo com a Ana Campanholo era assim, mostrar para ela que a feminista que elas estão tentando transformar num espantalho, é essa imagem da mulher de cabelo roxo, que não sei o quê. Eu fui lá dizer assim, olha, eu vou ser que nem você, uma mulher branca, mãe, né, com marido, e vou dizer que minhas ideias são feministas, e não vou e vou me esforçar para não pular, né, para não perder a fleuma. E eu acho que isso gastou muito da minha energia, porque eu realmente não queria que a minha reação fosse mais inflamada e ela pudesse dizer, olha lá, feminista histérica, raivosa, olha lá como elas são. Mas, no fim das contas, isso não gera que as pessoas, na minha opinião, que eu tenha visto, que as pessoas saiam da sua própria bolha. Então, fica aqueles cortes de um lado e de outro, performáticos. Então, vai ter lá, Ana Campanholo destrói feminista, e do outro lado vai ter a outra coisa, e assim, o diálogo em si não é o que aqueles debates propõem, aqueles não são debates de fato, aquelas são oportunidades de lacre, e eu acho que através do lacre, a gente, na minha opinião, a gente não avança enquanto sociedade, infelizmente eu queria sair desse espaço, sabe, estar aqui com vocês, conversando mesmo, podendo discordar, poder ouvir, mudar de opinião, é uma premissa básica de qualquer debate, e eu não sinto que isso existe nesse tipo de programa, eu acho que isso é um desserviço nesse sentido, sabe? Parece um coliseu moderno, onde a gente está vendo, ou achando que a gente está vendo a pessoa mostrar que ela conseguiu decapitar o outro. Eu acho muito violento também. Minha opinião. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!